Fala aí pessoal, tudo bem? Nessa série de vídeo a gente vai tentar, porque eu não sei se vou conseguir, é uma tarefa um pouco difícil, refatorar o código de um jogo de 2002, acho que é 2002. É o Weed esse jogo, tá? Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas tem um público que é bem fã que joga até hoje. Tem vários servidores aqui. E eu tenho um código desse servidor aqui no meu GitHub. É um código em C++. Eu fiz algumas alterações nele, mas foi há 4 anos atrás, então não lembro muito bem, né? Então aqui a gente vai ter todo um fluxo de SDLC aqui, né? Do ciclo de desenvolvimento de software com IA, usando técnicas modernas ali, para transformar esse código legadaço aqui, que só roda em Windows, extremamente rígido em questão de biblioteca, salva as coisas em arquivo, para uma arquitetura moderna, uma arquitetura que eu consigo rodar num Linux e vamos ver se a gente consegue fazer esse jogo aqui funcionar, né? Então a gente tem bastante desafio aqui. Eu vou tentar gravar tudo e documentar todo o processo que eu utilizei para estar fazendo esse progresso, beleza? Eu vou estar utilizando o Cloud Code na versão Pro, tá? Vamos ver se ela é o suficiente aqui. Talvez, eu também tenho a assinatura do Codex, talvez, se a gente começar a utilizar muitos limites ali, vou estar utilizando o Codex também, tá? Eu vou tentar fazer com esses dois aqui, vamos ver como que vai se comportar. Eu já vou comentar também que esse vídeo vai ter bastante corte, tá? Bastante, porque como eu vou utilizar muito IA, eu não vou deixar o vídeo parado aqui enquanto o Claudio está pensando ali, está escrevendo código e tal. Então eu vou mostrar os processos que eu fiz, vou deixar ele executar, a gente volta ali e vê qual foi o resultado. E qualquer coisa a gente vai refinando ali e vai adaptando o processo. Referente ao resultado final, o que eu espero, né? Eu ainda não tenho muita ideia da linguagem ali, como que vai ser. Eu vou tentar fazer em Go, tá? Go é uma linguagem bem performática, uma linguagem leve ali, que não usa tanta memória, é ótima para concorrência, então para um servidor de jogo ali talvez seja uma boa opção. Eu vou avaliar aqui junto com a IA, ver as opções que a gente vai ter. E a parte do client é um pouco complicada, porque eu não tenho o código do client. Eu vou ver se eu acho na internet. Eu achei alguns repositórios aqui que eu vou dar uma explorada. Mas o nosso objetivo é fazer o client que eu tenho aqui já, né? Eu tenho o zip do client aqui, funcionar com o nosso novo servidor. Se a gente conseguir o código do client, a gente pode evoluir, fazer uma mobile, fazer um monte de coisa. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Migrar todo esse servidor legado aqui para um servidor mais moderno ali, baseado em Unix, beleza? Bom, beleza, ao trabalho então. Tem um pull request aberto aqui, deixa eu ver. De Lewell. Pera aí, pessoal, deixa eu cortar aqui, eu quero ver o que é esse PR aqui. Bom, não era nada de relevante. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui quando a gente vai começar a trabalhar num projeto novo é entender, né? Entender o contexto dele. Eu tenho vagas lembranças aqui de como ele funciona. Como eu falei para vocês aqui, o último commit foi 4 anos atrás e nem foi por mim, foi pelo Leleco aqui. Era o carinha que estava me ajudando aqui nos commits. Então, não lembro muita coisa. O readme dele também está bem vago. Então, a gente vai precisar entender isso aqui. Né? Então, a gente vai passar por uma fase de documentação, entender como ele está feito, quais bibliotecas ele está utilizando. E aí depois, só depois a gente ter isso bem estruturado, a gente vai começar a fazer as especificações dele para gerar um novo codebase, né? Então aqui no meu próprio cloud, eu vou começar aqui em projetos, eu vou criar um novo projeto. Por que eu estou criando um novo projeto aqui? Porque aqui eu vou ter todo o contexto relacionado a esse projeto dentro dele. Então vai ser muito mais fácil de criar novas conversas e salvar os artefatos gerados por uma. Enfim, eu vou ter todo um ecossistema próprio para falar sobre isso, tá? Então vou botar assim, projeto id, vai ser o id 3.0. Refatoração. Ele está perguntando o que eu estou tentando, qual é o meu achievement, né? Então eu vou escrever aqui o id. O id é um jogo baseado na arquitetura. Ele é uma arquitetura cliente-servidor, né? Padrão para jogo online. Na arquitetura cliente e servidor da década de 2000. Nosso objetivo é refatorar ele para uma arquitetura mais moderna.
Beleza, aí como eu falei para vocês, aqui eu posso adicionar memória, instruções, arquivos, tudo que vai me ajudar aqui e vai agrupar todos esses os prompts aqui que eu utilizar, os contextos, specs e tal. Bom, então eu não vou começar a conversar com ele ainda, mas eu preciso fazer um prompt ali para a gente começar a documentar esse carinha. Eu estou fazendo um MBA da Full Cycle e eu tenho um repositório aqui que talvez irá me ajudar. MBA. A gente teve uma matéria aqui, né, que foi sobre Design Docs, plugins, Development Guidelines, Project Analyzer aqui, né. Então, são vários agentes aqui para ajudar a entender aqui como que está a estrutura do meu projeto, né. Aqui eu tenho um Architecture Analyzer, Component Deep Analyzer, Dependency Auditor, Generate Architecture Report, Run Dependency Auditor. Oh, interessante aqui, né? Eu vou dar uma lida nisso aqui para me atualizar, que tem um bom tempo que eu fiz essa matéria aqui. E aí vou gerar o prompt aqui para gerar a documentação do nosso projeto. E depois... Bom, beleza. Eu já fiz o git clone do projeto aqui na minha máquina. Eu criei aqui os nossos primeiros prompts que vão rodar os agentes através dos comandos do Cloud para gerar a nossa análise da arquitetura. Os prompts, eu estou utilizando todos que eu já tinha aprendido no curso, tá? Eu só tirei a questão do auditor de dependência. Porque não me interessa agora aqui, como eu vou refatorar isso aqui, não me interessa ver se as dependências estão seguras ou não. Então, só relembrando, né, eu coloquei aqui o analisador de projetos, onde eu tenho aqui o analisador de arquitetura. Você pode estar lendo todo o prompt na íntegra, tá? Eu vou deixar o meu GitHub aqui, ele é público, você pode ver, pode alterar e tal. E esse aqui é o componente Deep Analyzer, que ele vai analisar mais profundamente cada componente, tá? Eles estão usando o modelo de prompt aqui do Cloud, né, antigo, né, onde diz ali o modelo, a cor, tal. Mas isso aqui não interessa pra gente aqui agora. O que interessa é esse comando aqui, né? Esse comando aqui, ele vai gerar o nosso reporte de arquitetura, né? Então ele vai coordenar aqui múltiplos agentes para analisar todo o projeto aqui e montar aqui um arquivo documentando toda a nossa arquitetura dos sistemas. Lembrando, essa não é a documentação do projeto. É só uma documentação de arquitetura, de como ele está criado, quais dependências, enfim. A gente vai ver o status dele ali. Tem o documento usage aqui também que vai explicar como que funciona, tá? Então, basicamente aqui está dizendo como rodar, o dependência audit, que eu já arranquei fora, né? Depois eu posso tirar dali até para não gerar confusão. Então, eu já vou fazer isso agora. Como a gente não vai utilizar. Architecture Analyzer, Component Deep Analyzer, Dependency Auditor, a gente não quer. Então, Architecture Report Workflow, ele vai seguir a estrutura aqui, tal, componente, vai analisar de forma paralela, Dependency Auditor, isso aqui também a gente não quer. Exemplo de uso, exemplo de auditoria de arquitetura, exemplo de auditoria de dependências, não queremos também. Opa, não queremos também. Beleza. Isso aqui pode arrancar fora. Notas, escopo, características do relatório, pré-requisitos, limitações, troubleshooting, integration com outros plugins. Beleza, é isso. Como que eu vou usar ele aqui agora? Eu vou vir aqui, eu já estou com o meu terminal aberto, vou abrir o meu Cloud, eu vou mudar o modelo para o Opus, tá? Vou estar utilizando o Opus 4.8, é a versão que eu tenho neste dia que estou gravando. E eu vou rodar o comando dele aqui, Project Analyzer, Commands, aqui, Generate Architecture Report, Command. Beleza? Só isso aqui, ele já vai saber o que tem que fazer. Eu vou dar um Enter aqui e depois eu volto com o resultado. Para surpresa de 0 pessoas, o meu Cloud chegou no limite e ele não terminou aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente esperar ele voltar, tá? Falta 1h30 aqui para ele voltar. E aí a gente continua nessa etapa. O limite voltou aqui. Eu vou só pedir para ele continuar e analisar o status dos subagentes. Porque ele terminou no meio, ele diz aqui que os outros agentes terminaram, mas eu não sei se realmente terminaram. Então vai que, né? Continue o trabalho e verifique o status dos subagentes. Pois meu limite
Depois eu cheguei no limite no meio. Só isso. Vou deixar rodando aqui, que ele vai rodar por mais de 1 milhão de anos. E vamos ver se ele não vai gastar todo o meu limite de novo. Bom, ele terminou aqui de fazer todo o processamento. Aqui está tudo dizendo aqui o resumo aqui do que ele fez, né? E aqui os entregáveis, né? Então ele entregou 14 arquivos. Tem o README, Project Overview, Dependency Auditor, que nem deveria ter, mas está aqui. Architecture Analyzer, Component Deep Analyzer e o BaseDef aqui, no caso, cada componente aqui, né? Analisado. Ele ficou aqui em... Onde que ele gerou aqui? Deixa eu ver. Docs Agents. Docs Agents. Bom, beleza. Eu vou dar uma lida aqui nisso tudo para eu me contextualizar mais do projeto. E aí depois eu vou subir todos esses arquivos aqui lá no nosso projeto do Cloud, para ele ter essa informação sobre o contexto. Aí tendo isso, a gente vai partir para a nossa próxima etapa. Antes eu vou avaliar se o que ele fez está ok, né? Para ver se a gente não tem que repetir alguma coisa. Mas antes, na real não, eu vou fazer isso aqui, depois eu volto. Eu dei uma avaliada no trabalho aqui que ele gerou, ficou bem bom, bem legal. Não analisei todos os componentes em si, porque eu quero fazer, como eu falei para vocês, quero fazer mais um trabalho antes. No momento aqui eu só vou fazer um commit e um push, porque daí eu quero que ele analise outros repositórios que eu achei no GitHub para saber as semelhanças que tem. Acho que eu não tenho os commit command aqui. Code review. Bom, eu vou instalar o plugin do Cloud aqui para o Git. Superpowers, eu quero commit commands. Esse aqui. Commit commands. Instale para todos os colaboradores neste repositório. Beleza. Vou dar um reload plugins aqui. E agora eu vou dar um commit push PR, que ele vai fazer o commit e vai abrir um PR aqui já dessas alterações. Porque daí agora é uma sexta-feira à noite, né? E já tem jogo do Brasil. Para eu não ficar aqui no computador, eu vou mandar o Cloud Code na web fazer a análise. Aí eu aproveito os meus tokens aqui. E amanhã de manhã eu vou dar uma olhada ali. Se por acaso expirar ali, eu consumir todo o meu limite, eu vou receber uma notificação. A hora que voltar ali, eu pego e continuo, sem ter que mexer no computador, sabe? Consigo fazer tudo pelo celular. Isso aí já vai me adiantar bastante coisa. Porque como a gente está com uma assinatura mais simplesinha assim do cloud, né? Então a gente tem que aproveitar todos os tokens possível aqui para tirar o melhor resultado. Enquanto ele faz o commit aqui, é para ser rapidinho, deixa eu só ver se ele vai pensar mais um pouquinho. Bom, tá bom. Aqui, né? Eu tenho mais esses 2 repositórios aqui que eu achei aqui na internet open source, OpenWid Scripts, Wid to Client. Talvez seja um client, a gente precisa de um client, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu não tenho o código do client. E eu tenho esse W2PP aqui também, que é alguma coisa relacionada. Então, ele comitando aqui, eu vou pedir para ele analisar esses 3 repositórios aqui com base na nossa documentação lá, para ver se tem semelhanças ali com o que a gente gerou. Beleza, pode usar os comandos do Git aqui sem problema. Bom, eu volto aqui assim que ele terminar aqui, pessoal. É para ser rapidinho aqui, mas ele tá enrolando aqui. Então ele gerou o PR aqui, né, com todas as informações, os meus arquivos e tal. E aí, como eu falei para vocês, agora eu vim aqui no Cloud Code na web, né, dei uma nova sessão aqui, coloquei o meu repositório, coloquei a branch aqui que eu estou trabalhando, ele já está conectado aqui com o meu GitHub, e coloquei um prompt aqui bem simples para ele analisar os documentos gerados dentro da pasta docs/agents e verificar esses outros 3 projetos do GitHub aqui, né, botei o link deles aqui, e é para ele verificar se tem alguma relação, se tem algum complemento, enfim, aí ele vai... De output, ele vai trazer outro arquivo documentando o que aqueles projetos têm ali, se tem alguma coisa que acrescenta ou não, né? Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Feito isso aqui, eu já posso desligar o meu computador aqui e cestar. E qualquer coisa, se tiver algum problema, se ele me perguntar alguma coisa, eu recebo ali pelo celular e continuo trabalhando ali pelo meu celular. Então, dessa primeira fase aqui é isso, beleza, pessoal? E aí depois a gente vai continuando para ver. Ó, ele já deu erro aqui, ó. Unexpected error, setting up Git repository.
Que tristeza, né? Só porque eu falei API erro. Bom, vou dar um try again aqui. Bom, de qualquer jeito, eu vou fazer isso aqui, nem que seja eu tenho que baixar tudo local e mandar ele analisar, tá? Terminando essa análise aqui, a gente volta aqui para continuar o trabalho. Opa, e aí, tudo bem? Estamos aqui no segundo dia da nossa migração aqui. No último vídeo aqui, né, a gente fechou nessa parte aqui, onde que eu fiz a comparação entre os outros códigos que eu encontrei na internet aqui, né? Então, eram 3 repositórios aqui que ele fez uma análise comparativa aqui, né? E tinha bastante relação. Nada fora do normal, né? Até porque esse meu projeto, ele já veio de um outro pessoal que tocava esse jogo que passou para mim, né? Então, é normal ter outras variações dele na internet. Aí o que acontece? Não tem nada relevante aqui pra gente, tá? Tem uns projetos bem semelhantes, algum que tem algumas coisas a mais, mas nenhum deles aqui faz alguma diferença aqui pro que eu tô fazendo. Eu dei uma lida aqui e vai ficar assim, tá? Não tem muito que a gente fazer. Então eu deixei esse prompt aqui, né? Eles estão tudo lá documentado ali na pasta docs/agentes. E aí eu criei um outro prompt, que é um prompt junto com a inteligência artificial para a gente detalhar o nosso plano aqui em fases, certo? Para nós conseguir planejar mais como que vai ser a execução, né? Então, aqui tem o contexto da migração, né, as decisões já tomadas. Então, a stack e o alvo, como eu falei para vocês, eu vou tentar ver se eu consigo fazer em Go, porque até é uma linguagem que eu conheço mais, tal, mas ela ainda está como a definir. O cliente, ele se mantém por enquanto, tá? Então, esse mesmo cliente que a gente já está utilizando aqui. Então, toda a comunicação vai ser exatamente igual, tá até aqui, né? Byte a byte de compatibilidade, né? A spec do protocolo é o artefato de maior prioridade, então a gente não pode alterar isso, porque senão o nosso cliente não vai funcionar. Inclusive, se alguém aí tiver o código do cliente ou souber, tiver alguma informação sobre, fala comigo, que daí a gente começa a construir também um outro cliente, né? Então, é isso bem interessante. E a estratégia aqui, né? Como eu falei, é reescrita total, né? Então a gente vai realmente fazer um novo projeto do zero. E aqui está o prompt aqui, né? Detalhado todos os passos aqui. Novamente eu não vou ler, não vou ficar lendo o prompt aqui, né? Mas eu tenho um resumo deles aqui, né? As fases aqui, né? Então a gente tem as decisões aqui, os artefatos aqui que ele vai gerar, tal, tal, tal. E mais algumas informações aqui. Não sei se vale a pena ficar lendo aqui, porque só lendo output de IA. O que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma lida aqui, verificar se está tudo ok. E se realmente estiver ok, eu vou comitar esse prompt aqui. E aí a gente vai executar a nossa próxima etapa. Então, beleza. Eu dei uma olhada aqui no nosso contexto aqui, o contexto ainda está bem otimizado, tá? Tem 10% aqui, o bom do Opus aqui é que ele tem 1 milhão de contexto, então tem bastante coisa para a gente fazer, bastante coisa para a gente usar, mas eu vou deixar esse chat aqui e eu vou iniciar um novo chat, já deixei preparado aqui no outro lado. E como que vai ser o nosso prompt aqui, né? O prompt final ajustado. Então, basicamente aqui, o que eu já tinha comentado no outro vídeo, aqui só documentando melhor, né? Você é um engenheiro de documentação, fazendo engenharia reversa de um emulador de um servidor MMORPG, escrito em C++, Win32, para viabilizar a reescrita total em uma stack moderna. Então, está dizendo aqui o cliente do jogo deve ser mantido, tal, 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 regras gerais aqui, e as fases, né? Como eu falei para vocês ali das fases. Então, a fase 1, especificação do protocolo, né? Prioridade máxima, né? Ele tem que garantir que toda a comunicação lá fique funcional, que tá as regras aqui. A fase 2, o formato de dados e persistência, né? Hoje esse projeto aqui, o I/O dele de salvamento de dados, digamos assim, é em arquivos. E nessa primeira versão vai continuar sendo em arquivos. Depois eu vou mudar para um banco de dados, ver. Vamos ver, né? Vamos ver como é uma coisa de cada vez. A fase 3, ele entendeu o modelo de domínio e estado, né? Então tá aqui onde que ele vai deixar. O modelo das entidades, os itens ali, né? Fase 4, regras dos jogos e fórmulas, né? Então entender ali todas as regras do jogo, tal, tal, tal. Fase 5, contrato de comportamento por handler, né? Cada mensagem ali tem um contrato que ele precisa estar reimplementando seguindo aquele fluxo, tal, tal, tal. Fase 6, os fluxos ponta a ponta. Fase 7, configuração e operação. Fase 8, o Golden Cases aqui, né? Então, objetivo bateria de casos para validar que o servidor novo está igual ao atual, né?
crítico no caso de Big Bang, que a gente vai reconstruir um projeto novo. A fase 9, ele vai dar umas recomendações de um plano de migração pra gente, né? Stack, tal. Opa, desculpa. E a fase 10 aqui, o glossário, né? Então, beleza. Feito isso, eu vou estar commitando aqui, né? Dar um commit push PR. Ele não tá nem carregando aqui as... Vou dar um reload plugins aqui. Deixa eu ver se dá um commit. Beleza, dá um commit aqui. Deixa eu só ver a pastinha aqui que ele gerou. Docs Migration Documentation Prompt MD, tá? O prompt vai ficar nessa pasta aqui. E aqui no outro cloud, eu já vou dizer para ele. Docs Migration. Ele já trouxe aqui Documentation Prompt MD. Esse cara aqui que ele precisa executar. Fechou, eu vou comentar esse Cloud Plugin aqui também. E é isso aí. Aqui eu vou dar um Enter. E vamos esperar ele resolver aqui. Ok, etapa de migração, documentação da migração concluída. Gerou todos os arquivos MD aqui. Eu dei uma olhada aqui no Migration Plan já, né? Já que é a parte que interessa aqui para o vídeo, porque o resto tudo é tudo bem mais formal. E na parte de comparação de candidatos, a recomendação dele foi .NET. E os trade-offs aqui que ele trouxe, ele disse ali que o ID2 client do Kevin Coates em C#, ele já implementa o protocolo ali, tal. Então tem uma documentação de código vivo a partir disso, né? Ele trouxe essas documentações e tal. Como eu falei para vocês, eu gostaria de utilizar Go, né? Então aqui o risco geral do Go é médio. Ele trouxe aqui as bibliotecas que a gente poderia trazer aqui para fazer o mapeamento das structs, a parte de aritmética com o int8 aqui, wrap, a latência GC, ele botou aqui GC com pausas curtas, rede fanout, temos Go routines, modelo de concorrência, estado compartilhado, temos channels aqui, mas a gente pode ter possíveis race conditions, a gente vai ter que lidar sobre isso. O ecossistema de lib, rede de jogos aqui tranquilo também. O reuso de tudo que já existe, péssimo, né? Porque não existe nada feito, né? Curva para o time, maior, né? Justamente porque não tem nada feito aqui, não tem muito o que reaproveitar. Aí ele trouxe aqui mais uns registros de risco, né? As coisas, tal. Eu tive dando mais uma olhada aqui também. Eu não li todos os documentos ainda, tá? É muita coisa. Muita coisa. Eu vou tentar enviesar aqui o modelo. Eu vou falar para ele que eu preciso rodar isso em Linux. Talvez a gente pense futuramente em uma arquitetura de microserviços, sabe? Então eu vou montar algum prompt para tentar melhorar essa tabela de planos dele aqui, né? Essa comparação aqui. Para ver se eu consigo chegar no Golang, ou se tem outra coisa que ainda posso estar utilizando. Então é isso que eu vou fazer agora. Essa parte aqui eu considero como concluída. E além de eu ter terminado aqui, tá? Eu tinha colocado aqui para ele fazer toda aquela fase. Ele rodou aqui por 30 minutos. E aí depois eu mandei ele revisar pelo outro agente que tinha montado o formato para ele construir. Mandei ele revisar. Teve mais alguns pontos aqui para ajustar. E fechamos com essa documentação. Agora eu vou seguir aqui o meu padrão, né? Eu vou fazer o commit. E após fechar esse commit aqui, como eu falei para vocês, né? Eu vou falar ali como que eu quero rodar esse jogo para ver se ele altera ali nas condições de migração, né? Consegui enviesar um modelo aqui, não muito difícil, né? Porque tudo que tu quer eles fazem, né? Aí eu falei para ele aqui basicamente que eu queria que ele vai ter que rodar em Linux, vai rodar em container, que eu queria fazer uma separação ali dos serviços em microserviços, tal, blá, blá, que eu tenho mais experiência em Go e não sei o que lá. Ele botou: isso muda a recomendação, veredito atualizado. Go é a melhor escolha para vocês. No Migration Plan, eu havia colocado o Go atrás por causa do parser binário. Como o time domina mais em Go, eu invento, né? A familiaridade do time é o fator que mais reduz o risco de chegar à paridade. O ponto fraco do Go aqui é gerenciável. Veja por quê. Aqui ele está explicando aqui as coisas. Mas aqui o que acontece, né? Eu vou fazer esse projeto, não é um vibe coding, né? Ele é um projeto assistido por IA. Embora que a IA vai escrever todo o código.
Mas ele fazendo alguma coisa que eu entenda, fica muito mais fácil de eu gerenciar e de eu saber como, os padrões, as bibliotecas, como que eu quero, né? Por exemplo, C Sharp eu não entendo nada, muito pouco. Conseguiria fazer? Conseguiria. Mas pensando em longo prazo, não seria uma boa escolha, tá? Então, aqui ele está dando aqui os motivos aqui, né? Concorrência em Go encaixa perfeitamente no modelo de jogo, isso perfeito, ok? Uma única Go Routine, dona do estado, tal, containers, microserviços, terreno natural em Go, perfeito. O que você perde indo para C Sharp, reuso direto do Web 2 Client, mas eu não vou usar o Web 2 Client, mas ele continua útil para implementação de referência. Beleza, como referência, ok. Recomendação links internos. Aí o que acontece, né? A parte aqui do servidor Theme Server aqui, né? Que é onde fica as regras do jogo. Ele tem um protocolo ali que eu não consigo mudar porque não tem um cliente, toda aquela história lá. Então ele vai se manter aqui com o CPSOC aqui, né? Que é como é feito hoje. E aqui, internamente, eu vou mudar. Então aqui eu vou utilizar um gRPC aqui com MTLS. E o banco, por enquanto, vai ficar com o arquivo, mas ele até estava sugerindo aqui colocar um Postgres, colocar outra coisa aqui, inclusive o bin server aqui, um billing novo, tal. Isso aqui vai poder deixar que a gente modernize bastante aqui, né? Bom, beleza. Deixa eu ver se ele deu mais alguma informação importante aqui. Conversão do CV Linux, deve ser emulador, tal. Engol é natural, perfeito. Bin server desenhado do zero. Theme server é stateful. Isso aí complica um pouco. Mas não tem problema não, Service Discovery. Tá. Se você concorda com a virada para Go, atualiza a fase 9, troca minha recomendação, atualiza a tabela, bababá. Bom, é isso, né? Realmente é essa decisão aqui que eu quero. Só quero ver se tem mais algum ponto aqui que eu não estou vendo. GC escala. Para 1000 players ali, né? Que é o default aqui. Não sei se vocês jogam vídeo, mas os servidores só vão até 1000 players, né? Não sei se era uma limitação dos servidores na época, ou enfim, não sei porque é dessa forma, porque é. GC do Go é folgado, como você não sabe a escala-se por canais. Mais instância tem serve igual ao canal 1, 2. Isso, exatamente. Se você concorda com a virada, adiciona a seção nova topologia de microserviços, 3 serviços, modelo de concorrência, gRPC interno, NATS futuro e como escalar para o canal. Quer que eu faça isso agora? Sim. Bom, beleza. Deixa ele continuar rabiscando. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui alguns dias depois e algumas sessões inspiradas depois. Não deu bom, tá? Mas deu bom. Resumindo, né? Eu esperava que fosse um pouco mais simples de fazer. Na real, quando eu comecei o vídeo, eu achei que talvez não conseguiria, né? Mas eu tava na ideia que se eu conseguisse ia ser fácil. Agora eu acho que eu vou conseguir, mas não vai ser fácil. Eu vou fazer um vídeo só explicando o método, porque eu acho que ele vai atrair, eu vou conseguir explorar um pouco mais, como esse vídeo aqui vai ficar muito grande por causa de toda a execução, eu vou deixar esse como basicamente o por trás das cortinas, sabe? Então, eu deixei documentado aqui, eu fui escrevendo um textinho para cada coisa que eu fui fazendo, porque estava inviável gravar e mostrar ali como eu estava nos minutinhos atrás que você estava vendo o vídeo, né? Então eu tô aqui com o projeto, tá? Foram mais de 50 mil linhas de código em Golang geradas e ainda não está pronto, tá? Ele está funcionando. Deixa eu pegar um aqui atrás. Ó, esse aqui é o servidorzinho, ele está funcionando. O básico aqui das coisas está funcionando. Eu consigo comprar itens, já usar os itenzinhos. Consigo ver outros players caminhando. Então a parte do real time está funcionando. A parte de mensagem também está funcionando. Então tá ok. Esse aqui ele tá localhost, né? Com o meu PC aqui. Eu preciso de um Windows ainda para rodar ele. Né? E como que nós estamos aqui? O trem passando. Bom, a gente tinha feito aqui o prompt de guidelines da linguagem, né? Ela ficou aqui em... Não sei se vocês escutam o trem, né? Mas enfim. Development Guidelines. Esse aqui é o prompt para ele gerar as minhas guidelines da minha linguagem, que no caso é Go. Tá? Então eu rodei esse prompt aqui para criar esse MD aqui, que basicamente ele vai instruir como nós vamos implementar todas as regras aqui do Go,
os princípios aqui da linguagem, as versões, as libs que a gente vai utilizar, a estrutura de pacote e tal. Toda essa estruturazinha. Depois, eu utilizei o Plain Mode, tá, do Cloud Code. E aí eu gerei 2 prompts. Um prompt que vai fazer o planejamento da execução da migração, que está documentada lá na pasta Docs Migration, né, que a gente documentou, seguindo as nossas guidelines, que são ali os Developers Guidelines, né? E outro prompt que vai validar o trabalho executado, né? Então, feito esses 2 prompts aqui, eles estão aqui em Docs, Migration, Prompts. E aí tem o Implement, o prompt mestre para a migração aqui, né? Tá explicando todos os passos aqui para ele fazer a execução. Deixa eu fechar essas outras aqui. Close all. Close all. Basicamente o prompt mestre aqui, a estrutura. E o validate, que é basicamente quando ele terminar toda aquela parte de implementação, ele demorou, tá? Demorou bastante, pra caralho mesmo. Foram várias sessões inspiradas. Outro prompt para ele realizar a validação, para ver se estava tudo ok. Feito isso aqui, eu tenho um arquivo de progresso aqui, né, para gerenciar o progresso, porque levou mais de um dia. Então, às vezes eu desligava o PC, ele precisava continuar, eu precisava saber o que estava coberto aqui, certo? Beleza. Feito isso, né, executei ali o plano, o prompt de implementação em Plan Mode, né? Ele fez o plano e depois eu aceitei o plano, deixei ele implementado. Depois eu fiz a mesma coisa para a parte de validação. Aí depois eu fiz uma análise do cliente para ver se eu consegui editar ele e descobri que eu consigo, tá? Mas mais para frente eu vou falar sobre isso. Aí beleza, eu gerei o Servers List Bin aqui, que quem manja de UID vai entender ali, né, que é para o cliente se conectar no servidor. E deu bom. E até botei aqui, né? Isso aqui foi a parte fácil. Porque fazer isso foi a parte fácil. Agora foi a parte mais difícil, que foi a parte de validar toda essa parafernália. Assim, eu não consegui fazer um review completo no código, porque assim, foram mais de 50 mil linhas de código gerado em pouco tempo. E não é humanamente viável, assim. Outro detalhe importante, eu só consegui fazer esse projeto, assim, porque tem ferramentas de inteligência artificial, porque isso leva um trabalho desgraçado, e aí como eu consigo dizer para o meu agente a forma que ele vai trabalhar e deixar ele trabalhando enquanto eu faço as minhas coisas, eu trabalho 8 horas por dia, tal, tenho uma pós, tenho as outras coisas para fazer na minha vida. Então, se eu não tivesse uma ferramenta como essa, esse projeto aqui seria um projeto que nunca ia dar certo. E outra coisa é a velocidade que ele fez. Ele levou uns 3 dias para fazer toda essa migração, tá? E se eu tivesse desenvolvendo, eu acho que, olha, talvez assim uns 4 a 6 meses, tá? Bem complicado mesmo, porque é muita coisa. E ainda mais porque é um projeto que eu não conheço de cabo a rabo, né? Então ainda dificulta mais. Bom, tem aqui uns detalhezinhos aqui que eu registrei aqui, né? Basicamente, depois que eu terminei toda a migração, eu encontrei vários bugs aqui, vários bugs mesmo aqui no projeto. E aí eu tive que ir resolvendo esses bugs, né? Aí eu fiz mais alguns prompts. O prompt aqui do Session Primer é basicamente um mapeamento de correções e bugs aqui. Ele vai dar todo um contexto para esse projeto. E aí ele vai mapeando aqui junto com essa in-game bugs aqui, que vai mapeando os bugs que eu já achei e os que eu fui corrigindo. Tá? Uma parte que dificultou muito nesse processo aqui é porque tem a comunicação ali com o servidor, ela funciona em forma de CPSOC, né? CPSOC eu acho uma forma bem, tipo um socket do C ali, bem antigo. E como é que ele funciona? Basicamente ele tem, acho que eu tenho aqui um exemplo que eu estava usando. Ó, eu tenho um exemplo aqui, né? Isso aqui é uma comunicação de quando o jogador ativa uma poção divina, né? Então, basicamente, eu tenho uns structs, né? As structs de mensagens, né? E essas structs eu só consigo ver em real time no Windows. Não todas. Algumas eu consigo pegar aqui que eu tenho documentado. Mas como esse projeto aqui foi decompilado, muita informação está só no binário. Aí eu tenho que executar o servidor ali no meu Windows e com o Cloud Code ir capturando todas as informações que ele via para o servidor para mim poder copiar, né? Então, por exemplo, né? Como que é o formato aqui, né? Então, ele tem aqui um header, né, de 8 bytes. E aqui tem as informações, tipo assim, a primeira posição até a posição 1, né, no caso 1 byte, é o tipo.
e vai indo, né? Depois o value, aí tem um int 16 aqui que é o level, aí o max effect, uma base def de 32. Basicamente, aqui tá resumindo, tá? Meu Deus do céu, dicção de milhões. Mas imagina como se fosse um JSON, né? Então aqui eu tenho um header, né? Que ele vai ter 12 bytes. E aí eu tenho que mapear esses bytes, né? Por exemplo, 1 significa X, 0 significa X, 1 significa Y. Aí beleza, fechou o header. Depois eu tenho mais 12, no caso aqui é 8 bits, não me enganei. Tenho mais 12 bytes de mensagem. Aí eu tenho que ficar aqui e vendo o que é cada coisa. Aí vou mapeando aqui e vou construindo uma struct, né? Por exemplo, aqui a exposição, né? Ó, do offset do 0 até o 12 é o codename da mensagem. Do 12 até o 4 é o sort type, né? Então no caso vai ficando, né? 0000000000. Beleza, é uma coisa. Depois 0000000000. 00000000. No caso eu estou botando os números aqui, mas vocês entenderam que isso aqui é tudo binário, né? Fechou. E dessa forma aqui eu vou montando meus structs. Então isso aqui é um ponto que me atrasa bastante. E outro ponto que eu não consigo fazer tudo de primeira, né? Então basicamente como eu estou fazendo aqui, eu fiz um prompt, né, aquele session primer, que ele monta o prompt para passar lá para o agente que está rodando no Windows, que consegue ver as informações decompiladas ali em runtime, né? Aí ele analisa lá, eu faço um movimento lá, analiso o que ele faz lá, pego ali em real time o tipo, passo para o agente, ele vai fazer a explicação de tudo aquilo. Aí eu pego, esse aqui foi o retorno que ele deu, né? Pego isso aqui e passo para o meu agente aqui no Linux e vou desenvolvendo. E vou iterando aqui. Uma coisa que eu deveria fazer é um harness só para isso, tá? Isso aqui tá me atrasando um pouco, eu tenho que fazer esse trabalho manual. Se eu conseguisse automatizar isso, vai ser uma mão na roda, tá? Mas eu estou bem satisfeito aqui, embora que um pouco desapontado, porque eu tenho um trabalho desgraçado para fazer. Mas com o Cloud aqui, cara, isso aqui vai dar certo. Vai dar certo. E vai ficar bem legal. Eu acho que esse deve ser o primeiro servidor WID em script em Golang multi-cloud, entre aspas. Com bastante aspas, na real, né? E tá tudo dockerizado, isso aqui vai rodar mais simples, vai ser mais efetivo, até para fazer outras integrações, tô pensando em fazer integração com IA, enfim, fazer bastante coisa legal aqui. E aí eu vou trazendo para vocês as novidades conforme eu vou construindo, beleza? Então é isso que eu tinha para trazer aqui. Acompanhe aí o canal, que eu vou fazer um vídeo só explicando esse processo, vai ser um vídeo mais direto, não vou mostrar nada aqui referente ao vídeo, vai ser mais sobre os conceitos aqui que eu estive aplicando. E é isso, eu vou trazendo os vídeos aqui conforme eu vou construindo aqui. Eu já quero subir esse servidor em beta na semana que vem ali já, para deixar as pessoas testarem e trazerem bugs aqui para ir corrigindo. E é isso aí. Obrigado para quem está assistindo e até mais.